Hoje é quarta-feira, dia 3 de março de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Os Inalcançáveis Somos Nós. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 53, versos 3 a 9. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O servo sofredor de Isaías capítulo 53 é retratado como sendo desprezado, as pessoas não faziam caso dele, ele não chamava atenção sobre si mesmo, mas de alguma maneira o Senhor Deus colocou sobre ele a culpa de todos nós. O pecado de todos nós foi colocado sobre ele. E ele foi visto como um homem de dores, um homem de quem as pessoas viram o rosto quando olham para ele, de tão agressiva que é a cena que está sendo retratada diante do profeta. A grande questão que aqui se interpõe é por que toda essa agressividade ou todo esse desprezo, esse desdém veio sobre o servo sofredor? Por que é que ele foi colocado ou foi contado entre os transgressores? Por que é que toda essa culpa foi colocada sobre ele, já que o próprio texto menciona que ele é como uma ovelha muda, sem culpa, sem mácula, mas que ainda assim é levada para o matadouro? Por que razão essa culpa toda foi colocada sobre ele? É interessante que ele é descrito como um homem de dores. E essa mesma frase ela já havia sido usada antes em relação ao próprio Davi. O nosso guia de estudos vai trazer o texto de 2 Samuel, mais especificamente 2 Samuel capítulo 15, verso 30, onde essa mesma frase é usada. Ele é um homem de dores. Por quê? No caso do Davi, só para você poder entender aqui o contexto. Davi havia pecado com Betseba, a esposa de um dos seus comandantes do exército. Havia adulterado com ela engravidou. Para poder encobrir a situação, ele tentou envolver o marido dela dentro daquela trama, fazendo com que ele pudesse se deitar com ela para que ela engravidasse. E então ele não desconfiasse que o filho não era dele, mas ele era tão honesto que, como o exército estava em batalha, ele disse: eu não posso me deitar com a minha esposa enquanto meus homens estão no campo de batalha. Não seria justo diante deles e nem diante do Senhor. O Senhor não veria com bons olhos. E por ser justo, o rei Davi acabou condenando à morte através da espada dos amonitas. O Joabe estava lutando contra esse país, o país de Amon, e então Davi escreveu uma carta que mandou pelas mãos do próprio Urias. E nessa carta ele dizia: coloque Urias na linha de frente onde costumam cair as flechas. O Joabe fez uma manobra suicida, colocou o Urias bem na frente. 20 e poucos homens morreram nessa mesma batalha, entre eles Urias. Tudo parecia bem. Davi faz uma cena toda mencionando que agora a mulher do seu soldado havia ficado grávida e viúva, e que ele agora tomaria essa mulher como sua e ao mesmo tempo criaria o filho do seu comandante como se fosse seu filho. Humanamente falando, tudo tinha ficado bem, tudo encoberto, tudo tinha ficado certo. Entretanto, o profeta Natan veio até ele e disse: olha, rei, deixa eu te dizer uma coisa, teve um caso muito triste que aconteceu no seu reino aí. Um indivíduo muito rico, que tinha rebanhos e mais rebanhos de ovelhas, recebeu um visitante em casa, foi fazer um churrasco. Ao invés de pegar uma das ovelhas do seu rebanho, ele foi até a casa do seu vizinho, que era muito pobre, tinha uma ovelhinha só, pegou aquela ovelhinha que era criada dentro de casa junto com ele, de estimação, carneou essa ovelha e fez um churrasco para os amigos dele. O Davi ficou enlouquecido e disse: esse cara tem que morrer. E Natan diz: então, velho, esse homem é você. Todas as mulheres que você quis, você teve, e agora você foi lá e roubou a mulher do seu comandante, e ainda por cima mandou matá-lo.
Ninguém aqui embaixo viu, mas Deus no céu viu. E agora vem as consequências da atitude de Davi. A mensagem de Deus foi clara: essa criança vai morrer. E mais do que isso, Davi, você vai passar por uma grande crise nacional, porque o anjo do Senhor vai vir sobre o teu país. E ainda, como você se deitou às escondidas com a mulher do teu próximo, alguém de dentro da sua casa vai fazer isso com as suas mulheres à luz do dia. Pouco tempo se passa e alguns problemas acontecem dentro da casa do Davi. Um dos seus filhos, Amnon, acaba violentando a sua outra filha, Tamar. Por conta dessa situação, Absalão que era o irmão de Tamar, ficou enlouquecido com o fato, acabou criando toda uma situação, matou o próprio irmão, por isso acabou se tornando fugitivo do próprio pai. Passado alguns anos ele faz as pazes com o pai, mas cria um processo de rebelião contra o governo do pai. E uma guerra civil acontece dentro de Israel. O país fica completamente dividido. Um grupo pequeno fica leal a Davi e o restante fica junto com Absalão. E Absalão começa agora a procurar Davi para poder matá-lo. Nesse processo houve muito sofrimento para Davi, muito sofrimento mesmo. E é nesse contexto que o texto vai dizer que ele era como que um homem de dores, ele chorava dia e noite. Por quê? Porque agora ele estava fugindo do próprio filho e num contexto de guerra civil ele teria que lutar contra o próprio filho. O sofrimento dele era algo realmente sem precedentes. Agora, a grande questão que se interpõe aqui, você olha para a história do Davi e percebe nitidamente, Davi, ele está sofrendo, ele é um homem de dores nesse contexto. Por quê? Porque ele havia cometido erros no passado e Deus tinha dito, olha, o pecado ele traz consequências, e as consequências que você vai ter são essas. E tudo que o Senhor Deus falou através do profeta Natan acabou acontecendo. Davi, portanto, ele não estava sendo um homem de dores de forma injusta. Ele mereceu. Mas não é esse o caso do servo do Senhor apresentado em Isaías 53. Ele é um homem de dores, ele se torna um homem de dores, o peso dos pecados está sobre ele, ele fica, como vimos na lição de ontem, deformado por causa de todo o sofrimento que ele está tendo, mas ele é inocente. Ele está fazendo isso por causa dos pecados dos outros. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, e eu gostaria de terminar minhas considerações com ele, que é um livro, de um livro de Ellen White, intitulado A Maravilhosa Graça de Deus, página 172. Olha que texto lindo é esse. Que preço elevadíssimo foi esse que Deus pagou por nós. Olhem para a cruz e para a vítima nela pendurada. Olhem para aquelas mãos transpassadas pelos cravos e para aqueles pés pregados no madeiro. Cristo levou em seu próprio corpo o nosso pecado. Aquele sofrimento, aquela agonia, representa o preço da nossa redenção. Esse texto realmente é fantástico. Ao olharmos para a cruz, nós percebemos o quanto Cristo esteve disposto a sofrer, tornando-se um homem de dores. Mas por quê? Para poder nos salvar. Era o único meio de poder nos salvar. Se eu tivesse que sofrer o que Jesus sofreu, seria justo. Porque eu sou pecador. Porque eu cometo erros às vezes até sem querer, mas na maior parte das vezes eu faço de forma pensada. Porque o pecado vive em mim. Porque a minha natureza é pecaminosa, é má. Mas esse não era o caso de Cristo. Ele assumiu a culpa pelo meu pecado, pelo teu pecado, para que nós tivéssemos a possibilidade de ser salvos. Qual foi a razão? O amor de Deus. Não é à toa que João capítulo 3,16 vai mencionar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais adiante Cristo vai dizer, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou de livre e espontânea vontade. Eu a dou para poder reavê-la de novo. O Pai deu o Filho, mas o Filho deu-se a si mesmo. Tornou-se um homem de dores, para que eu e você pudéssemos ser livres. Não seria justo fazermos pouco caso desse sofrimento de Cristo Jesus. Somos chamados a agir pela fé, aceitando o sacrifício de Cristo por nós.
e alcançando a salvação e vida eterna pelo que ele fez. Ore comigo por isso. Obrigado, Senhor, porque a cruz nos mostra o grande amor que o Senhor tem por nós. Ajuda-nos a permanecermos fiéis ao teu amor. Nos colocamos em tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?